Opa, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na sua Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira com um programa especialmente produzido pela Natiele Silva. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, em parceria com a Universitária FM. Mas antes de começar o nosso programa de hoje, vamos à nossa agenda. No dia 27 de março acontecerá no auditório da FACED UFC, das 14 às 18 horas, o evento Seminário Pedagógico, que terá como tema de discussão questões étnico-raciais no ensino superior. Para discutir o assunto, foram convidados o professor de História Jailson Silva, que esteve aqui no Casa Aberta, uma boa tarde para ele, o professor Eduardo Vinícius Mota e Silva, do IFES, e a ex-aluna da UFC e professora da Rede Estadual de Ensino, a Cícera Barbosa. Lembrando, será no auditório da FACED, de 14 às 18, no dia 27 de março. E agora, quem continua a agenda é a Natiele. Boa tarde. Antes de começar o programa hoje, eu queria dar um aviso. No dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, foi inaugurada a sede do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o NUDEM, aqui em Fortaleza. E as instalações encontram-se em funcionamento no Núcleo de Prática Jurídica, NPJ, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Rua Menton de Alencar, sem número, Centro. No NUDEM, as mulheres vítimas de violência também poderão ter acesso a atendimento individualizado com defensores públicos. O local também contará com um ambiente para apoio psicopedagógico e brinquedoteca. No próximo dia 18 de abril, acontecerá o segundo encontro do Cine Cena Social, iniciativa das professoras da UFC, Rose Machado e Maria José Albuquerque. No evento, que acontecerá no auditório da FACED UFC, será exibido o filme Capitão Fantástico, seguido de um debate com Ivan Martins e Anderson, que são alunos da universidade. Sintam-se convidados a participar. Essa foi a agenda da casa dessa semana, com programações aí muito interessantes para você, nosso ouvinte do Casa Aberta. Bom, gente, o Casa Aberta de hoje traz como temática conhecendo o Programa de Aprendizagem Cooperativa da UFC, o PASSE. Esse é um programa atualmente de bolsas de monitorias universitárias, é uma ação conjunta criada a partir da iniciativa do professor Manuel de Andrade, que está aqui com a gente hoje, docente da UFC, e que faz parte da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, a nossa querida EIDEA. A utilização de células estudantis em grupos de estudos, tendo como metodologia a aprendizagem cooperativa. Esse é um trabalho que já vem sendo desenvolvido dentro da universidade desde 1998, com o Programa de Estímulo à Cooperação na Escola, o PRESSE. E inspirado nele, em 2009, é criado o PASSE, um programa voltado para o ensino mútuo entre os alunos da UFC. Que é uma iniciativa do professor Manuel de Andrade, que começou dentro da escola, chegou à universidade também. E esse ensino em célula, é importante a gente destacar aqui, já ajudou e capacitou muitos alunos e ex-alunos da Universidade Federal do Ceará durante a sua vida acadêmica. Até porque o principal objetivo do PASSE seria colaborar com o aumento da taxa de conclusão dos cursos de graduação da UFC. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos o prazer de receber hoje aqui o professor Manuel de Andrade, responsável pela criação do programa. Ele é graduado em Química pela Universidade Federal do Ceará, que tem mestrado em Química Orgânica pela UFC e doutorado em Química Orgânica e pós-doutorado em Química de Fungos na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Foi coordenador da Coordenadoria de Formação e Aprendizagem Cooperativa na Pró-Reitoria de Graduação da UFC, quando criou o PASSE. Atualmente é coordenador do Programa de Estímulo à Cooperação na Universidade, o PRESSE, através da Coordenadoria de Articulação entre a UFC e a Escola Básica, a COARTE, que é um dos programas inovadores da EIDEA. Atualmente também leciona no Departamento de Química Orgânica. Professor Manuel de Andrade, muito obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui.
A casa é sua. Obrigado, Ismael. Também é um prazer estar aqui conversando sobre as nossas experiências, né? Compartilhando as experiências aí de cooperação, de solidariedade dentro e fora da escola. Legal. E para acompanhar o professor Manuel de Andrade nessa conversa, trouxemos aqui, é um prazer receber o professor Ilo Leal Pereira. Ele que é orientador da Célula de Formação de Professores da Secretaria de Educação Básica do município de Fortaleza. É isso, professor? Da Secretaria Estadual do Ceará. Da Secretaria Estadual, então. Da Educação. Obrigado pela correção, muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo, a casa é sua. Eu que agradeço, é uma honra participar do programa, que a gente possa aqui discutir um pouco e levar para os ouvintes um pouco do que está sendo feito a nível de Estado em relação à aprendizagem cooperativa nas nossas escolas e outras iniciativas que têm essa visão de modificar os caminhos de aprendizagem para o jovem cearense. Ok. O professor Ilo é graduado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, nossa UES, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual também do Ceará, pós-graduando em Gestão Escolar Integrada e Práticas Pedagógicas pela Universidade Cândido Mendes e especialista em ensino de língua portuguesa. Ok? Também com a gente, compondo aqui a nossa mesa, temos o prazer de receber no nosso programa a Isadora Lacerda, ela que é aluna de História e bolsista do Programa de Aprendizagem Cooperativa da UFC, atuando no projeto de iniciação à docência. Seja muito bem-vinda, Isadora, a casa é sua. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com essas duas pessoas maravilhosas que têm participado comigo em todo esse crescimento que eu tenho dentro da aprendizagem cooperativa, e é muito bom poder falar sobre a experiência do estudante dentro dessa metodologia super legal. A nossa bancada hoje está assim, espetacular. Professor Manuel de Andrade, vamos começar um pouco com o senhor. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa história, né? Já é uma história que já há alguns bons anos aí, né? De onde surgiu a ideia da aprendizagem cooperativa? Bem, os seres humanos aprendem em cooperação desde que eles se entendem, né? A cooperação é uma coisa muito antiga. Diria que a gente não aprende sem cooperar. A aprendizagem é uma coisa estritamente relacionada com a cooperação. Porém, houve muitas tentativas na história de utilizar a cooperação dentro dos espaços de aprendizagem escolares, né? Temos desde antes de Cristo mesmo já se fazia isso. É tão antigo assim, professor? Muitas pessoas tentaram fazer isso. Agora, na década de 50, 60 mais ou menos, teve um pesquisador norte-americano, aliás, um estudante de psicologia que foi fazer o doutorado com um pesquisador famoso, que inclusive ainda está vivo, com mais de quase 100 anos, que é o Morton Deutsch, e trabalhava com interdependência social. E então esse jovem estudante foi fazer o doutorado nesse tema de interdependência social, estudando aí as relações cooperativas, competitivas, né, dentro da escola. Fez todo um levantamento bibliográfico sobre isso, mais de 100 anos de pesquisa. E ele sistematizou, desde experiências, assim, ele fez levantamentos sobre experiências, por exemplo, com o Coronel Francis Parker, lá naquela região ali de Chicago, que trabalhou com o John Dewey, né, usando algumas estratégias cooperativas, várias experiências e pesquisas no mundo. Ele sistematizou tudo isso e criou uma sistemática de desenvolvimento de aprendizagem cooperativa nas escolas, fazendo formação de professores, sabe, criando escolas no mundo, montou uma rede muito forte, isso desde a década de... Quer dizer, ele era estudante na década de 60, mas na década de 80, isso começou a se expandir no mundo, né? Só que essa era uma formação para professores, uma formação escolar mesmo, de organização escolar e tal. Na década de 90, precisamente 94, sem saber do que estava acontecendo, né? No meio uma aldeia, no meio do mundo, lá na comunidade do Cipó, em Pentecoste, né? Município de Pentecoste. Pentecoste, um grupo de estudantes que estava fora da escola, todos os participantes estavam fora da escola, fora da idade escolar, resolveram se juntar para estudar numa casa de farinha.
E esse estudo nessa Casa de Farinha fez com que eles não só se graduassem, terminassem o ensino fundamental e o ensino médio, por aquele sistema lá que a gente chamava na época sistema supletivo, mas também eles foram um a um ingressando na universidade. Dos 7 que iniciaram, 6 conseguiram se graduar, entrar na universidade, se graduar, né? 4 deles vieram para a UFC. E essa experiência de entrar na universidade, trabalhando em cooperação, sem escola, fora da escola, né? Sem escola, sem professores, estando juntos, essa experiência ela se notabilizou, não só na região, mas fora do município. A universidade passou a tomar conhecimento, porque esses estudantes, 4 deles vieram para cá, para a UFC. E aí a UFC era a única universidade que oferecia residência universitária, restaurante, entendeu? E mais apoio a eles. Podia acolher esses estudantes da zona rural, né? E eles passaram a retornar os finais de semana para dar continuidade à iniciativa lá, e isso foi que fez a grande diferença. Então, nós, na época, chamávamos esse movimento de, assim, de mútua educação, nós não sabíamos o que era aprendizagem cooperativa, esse nome aprendizagem cooperativa. E não existia. Eu era um professor que, vamos dizer assim, coordenava, coloquei isso como um projeto de extensão aqui na UFC, dados os resultados. E o projeto era chamado Projeto Educacional Coração de Estudante, por isso que tinha a sigla de Prece, né? Coração de Estudante. Pois é, inspirada na música do Milton Nascimento. Então, ele ganhou notoriedade dentro da UFC, as pessoas começaram, puxa, que bonito, esses meninos estão vindo, os filhos de pescadores, de agricultores, tem... na época lá, quando começou, não tinha nem escola de ensino médio, né? Foi antes do Fundef, não tinha transporte escolar. E como é que eles estão conseguindo entrar na universidade, assim, uma das universidades mais difícil entrada no Norte e Nordeste, com a UFC, né? E todo mundo ficou assim meio espantado com isso, e os meninos começaram, e mais gente, e aparecia mais gente na Casa de Farinha para estudar. Nós chegamos a ter quase mais de 70 pessoas estudando junto aos finais de semana lá, com o apoio dos, então, universitários, que eram eles que tinham ingressado na universidade. Criou-se um movimento naquela região e que foi se expandindo para outros municípios. Pessoas de outros municípios vinham estudar na Casa de Farinha. Então, sem dúvida, era uma coisa inusitada, uma coisa diferente, né? Quer dizer, a cooperação e, mais fortemente, a solidariedade, porque o ingresso deles na universidade não ficava só no ingresso, eles retornavam para ajudar os outros a também fazer essa mesma trajetória. Em 2009, eu tive a oportunidade, 2008, eu tive a oportunidade de conhecer os irmãos, 2004, já com 15 anos 2004, 94, 10 anos, nós completamos 10 anos desse projeto, já tinha mais de, 100 estudantes na universidade. E aí o professor de Galinhares conheceu o nosso, que era coordenador, ele era do Conselho Estadual, presidente do Conselho Estadual de Educação. Convidamos para ele dar uma palestra lá por ocasião do aniversário dos 10 anos do Prece. E aí ele, conhecendo nosso trabalho, disse, olha, existe um grupo nos Estados Unidos que trabalha com isso, chama-se Aprendizagem Cooperativa. E eu fui atrás de ver quem era esse grupo, e era exatamente o David e o Roger Johnson, 2 irmãos. O David Johnson, que era o psicólogo que fez toda essa pesquisa, né? E verifiquei que eles trabalhavam com professores, só que nós não tínhamos professores envolvidos. Eu era o único professor, mas eu não dava aula, pouca aula que eu dava aula. O meu trabalho era muito mais estimular, organizar, era mais uma coordenação pedagógica de estudantes, né? E então verifiquei que tinha uma diferença grande, porque eles eram sistematizados, nós não. Nós éramos muito fortes na solidariedade e eles lá eram muito fortes na cooperação, que eram estratégias cooperativas bem sistematizadas. Eles trabalhavam com professores, com escolas. Nós não tínhamos escolas, estudavam debaixo das árvores, sabe, nas barracas, nas associações comunitárias, nas igrejas, ocupando os espaços de igrejas, né? E esse sistema, então, esse encontro, ele foi muito legal. Em 2006 eu fui fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos, então melhorei o inglês e tal, e lá eu tive a oportunidade de conhecer esse grupo e fui fazer um curso com eles. Daí, então, nós juntamos uma experiência que nasce no Ceará,
com experiência internacional, né? E depois nós tivemos a oportunidade de trazer os irmãos Johnson aqui no Ceará. Eles conheceram a nossa experiência e ficaram maravilhados com o trabalho. Então, isso é uma introdução, assim, para a gente... É uma história muito bonita, certamente tem muitos detalhes aí que a gente precisa conhecer melhor, né? Muito interessante. Mas eu gostaria de saber aqui dos nossos debatedores também aqui, o professor Ilo e a Isadora, onde é que essa história que o professor Manuel começou a relatar aqui cruza com a de vocês? Onde é que vocês encontram a aprendizagem cooperativa? Você gostaria de responder primeiro, Isadora? Vai, Isadora. Tanto faz. Se quiser, pode ser. Por favor. A minha história com a aprendizagem cooperativa começou em 2012, que foi na EPC. A EPC é uma escola popular cooperativa. Ela é totalmente baseada na dinâmica do começo, né, do que foi, parece quando ele nasceu, que tinha 7 estudantes debaixo de uma árvore estudando, é o mesmo princípio, só que isso se espalhou, né? Não tinha mais como ir todo mundo pro Cipó, porque não sei se o pessoal Manuel lembra, mas Cipó é o distrito de Pentecostes. Uma comunidade, uma comunidade, né? De casas. Ok. Sim. Aí eu sou de Pentecoste, então eu já conhecia muito, que a galera falava muito sobre isso. Tipo, o pessoal que não tá mais, terminou o ensino médio, não tem muita coisa para fazer no município, então vamos estudar junto. Eu tinha um primo que fazia, já que ele era mais velho, inclusive ele terminou o mestrado agora, que é o Davi, da Química também. Ele, inclusive, foi influenciado da Química por causa do professor Manuel. Fez o mestrado dele agora. E a gente não tinha mais como ir todo mundo pro Cipó. Todos de outros municípios perto também queriam ir, não tinha como ir todo mundo pro Cipó. Então a gente começou a fazer EPCs, que era a Escola Popular Cooperativa. Aí tinha a do Cipó, tinha a da sede de Pentecoste. Opa, obrigado, nosso maestro Antônio Carlos, aqui ajudando aqui o microfone. Opa, também para o professor Manuel Andrade melhorar aí um pouquinho o som. Vamos lá. Aí tinha de Pentecoste na sede, tinha do interior no Cipó, tinha no Mirim, tinha em várias comunidades rurais ali perto, tinha esses núcleos de estudantes estudando junto, né? E eu comecei a fazer isso, eu estava no fundamental ainda. Aí eu comecei a estudar lá na IPC e eu fiz em 2012, 2013. Em 2014 eu terminei meu ensino fundamental e eu fui para a Lampinho Tabosa, que é a escola que funciona em aprendizagem cooperativa. Aí todo o meu ensino médio também continuou na linha da aprendizagem cooperativa e lá a gente fez muitos cursos de liderança cooperativa, a gente fez projetos de extensão lá na Lampinho mesmo. Inclusive tinha um projeto que era sobre o meio ambiente, que eu sempre gostei muito dessa temática. E a gente ia pro Cipó, a gente saía da Lampinho, ia todo sábado pro Cipó, voltando lá para ter uns trabalhos sobre o meio ambiente com a comunidade. E agora que eu entrei na universidade, né, saindo da Lampinho, que foi um difusor para mim poder estar aqui hoje, que formou muito, tanto do meu aparelho acadêmico, quanto também da pessoa sociável que eu sou hoje, que eu não era tanto. Também tudo isso aí foi uma formação que eu tive dentro da aprendizagem cooperativa. Não fica só no ensino dos conteúdos, sim, né? Exatamente. Que conduzem a outros lugares, entre outros lugares, à universidade, né? Então é uma formação para a vida também. Né? Uma desenvoltura política, uma desenvoltura social, tudo isso aí a gente é trabalhado e eu percebo que a pessoa que eu era antes dessa imersão é totalmente diferente da pessoa que eu sou agora. Tipo, questão de articulação, tudo. E aqui na universidade eu fiquei... No primeiro semestre eu passei voltando lá para a Lampinho, porque ainda tem a EPC lá em Pentecoste, né? Então, o que eu fazia? Eu entrei em História, tô aqui no segundo semestre já. Aí, no primeiro semestre de 2017, eu ficava fazendo um plano de estudo para mandar para os meninos da EPC fazerem. Porque ainda tenho amigos meus que ainda estão lá, estão estudando, tentando entrar aqui também. Aí a gente montava plano de estudo e enviava para lá. Aí eles seguiam o plano de estudo, às vezes a gente ia para lá no sábado, no domingo. Porque lá não tem, os meninos não têm tempo ruim com eles. Eles estudam de segunda a segunda e eles são muito dedicados, eles querem muito estar aqui, eles querem muito ocupar o espaço que é deles. Isso é muito bacana. Então, todo o meu envolvimento começou em 2012, está aqui até agora. Espero que continue até o fim da minha graduação e depois também. Porque é uma coisa que, enquanto estudante de licenciatura, enquanto futuro educadora, eu quero trabalhar com essa temática, porque eu vejo que tem resultado. Teve resultado na minha vida, teve resultado na vida dos meus amigos. E eu quero muito trabalhar com isso. Muito bem. Sou eu. Muito bem. Estou na educação desde 2010, na educação pública como professor especificamente. Mas a minha vivência com a aprendizagem cooperativa ela é bastante recente. Ainda em 2013, quando gestor de uma escola, à época
Colégio Estadual Liceu do Ceará, eu conheci a aprendizagem cooperativa numa perspectiva de trabalho entre os bolsistas da universidade e os alunos do ensino médio. Então, eu achei curioso a época, porque a proposta era bem interessante, né? A proposta lá é interessante, a época eu achei a proposta muito interessante, mas ela não passava diretamente pelo professor, ela buscava o aluno dentro dessa perspectiva do jovem trabalhando com o jovem, do jovem aluno universitário, bolsista, mostrando muitas vezes caminhos para que os jovens do ensino médio pudessem programar melhor os seus estudos, amadurecer essa relação interpessoal com finalidades muito claras de ascensão na educação, e isso eu achei bem interessante. Eu me lembro que à época eu perguntei para a bolsista que nos procurou, enquanto coordenador, curioso, né? Quando é que isso chegaria de alguma forma para os professores? Porque sou de uma formação recente, eu me formei em 2009.2, então eu me considero alguém que não tem uma graduação muito, digamos assim, um currículo ainda atual, mas nas nossas práticas docentes, nas disciplinas de didática, não é abordado essa aprendizagem cooperativa, essas perspectivas educacionais para o século XXI, elas ainda não chegaram, pelo menos de maneira padronizada, assim, nos cursos de licenciatura. E quando a gente chega na escola, a gente sente a necessidade. A gente sente a falta de você ter uma visão de educação diferente daquela visão que você teve enquanto você era aluno do ensino médio. Você não pode chegar, professor do ensino médio, pensando em dar aula como você teve quando você era aluno do ensino médio. Pelo menos eu posso dizer isso com muita segurança, né, da minha experiência como professor a partir de 2010. E eu, ao perguntar, a monitora disse, bem, nós não sabemos quando faremos isso, mas é uma ideia interessante. Isso ficou latente. O projeto iniciou no Liceu do Ceará, teve uma adesão interessante e foi bem legal, né? Os meninos se envolveram bastante nesse processo, a gente conseguiu perceber o desenvolvimento daqueles meninos, sobretudo em momentos em relações de liderança. E posteriormente, agora bem recentemente, 2017, ou acho que foi no finalzinho de 2016, no início de 2017, em função de um novo cargo que eu passei a ocupar na Secretaria da Educação, comecei a estreitar laços com a aprendizagem cooperativa. E, por incrível que pareça, o que nos chegou nessa proposta mais recente é exatamente uma perspectiva de formação da aprendizagem cooperativa tendo em vista o professor. Porque sabemos da necessidade de o professor ter uma metodologia de trabalho que envolva mais o aluno, que faça que o aluno se torne cada vez mais ativo nesses processos de ensino-aprendizagem. Então, esse é o meu contato recente. Nesse momento, acredito que a gente vai falar posteriormente mais sobre como está acontecendo esse processo atualmente na rede estadual, mas esse tem sido meu contato e, assim, uma relação transformadora, realmente, né? A gente percebe que os meninos, eles têm uma outra visão política, uma outra visão deles enquanto pessoas que fazem parte da escola, e a relação do aluno com o professor, por meio da aprendizagem cooperativa e de outras estratégias que tem essa perspectiva do desenvolvimento de habilidades sociais, faz que o ensino tenha cada vez mais sentido. Que o aluno consiga perceber o porquê de estudar e o porquê de desenvolver determinadas ações em detrimento de outras. E tira essa mecanicidade que é muito próprio de uma perspectiva ou de um paradigma educacional que a gente está tentando, com lutas e esforços diários, vencer. Ok. E você que está ouvindo aqui o nosso programa e quer participar, fazer perguntas, quer conhecer mais, é só mandar sua pergunta através do Facebook Casa UFC
ou pelo telefone 3366-7474. A Natiele já está ali, a postos, aguardando a sua ligação. Está encantado com a aprendizagem cooperativa? Eu estou. Tenho muitas questões aqui para fazer, né? E vou retomar aqui com essa imagem da Casa de Farinha. É uma imagem muito bonita, né? Muito interessante. Imagino aqui, reconstituo mentalmente aqui, um grupo de estudantes abrigados numa casa de farinha, não é? E me pergunto, como era essa questão do método? O professor Manuel de Andrade falou há pouco que ele não dava muita aula, poucas aulas, era uma ação mais entre os estudantes. Como era a metodologia disso aí, professor? O método era muito simples. Eles recebiam um módulo da EJA. Cada um ia lá, pegava um módulo na Secretaria de Educação, estudava, aí ia fazer a prova. Se passasse, ele receberia outro módulo, até terminar o ensino fundamental e o médio, né? Então, a princípio, os meninos vieram morar na Casa de Farinha. Eram 7. Dos 7, 6 ficaram, 5, né? Porque tinha 2 que moravam bem perto lá e não precisavam. Eles passaram a morar lá. Então, muito mais forte do que simplesmente estudar junto é viver junto, conviver. Hoje eu entendo que as nossas emoções, elas são um fator muito importante para a aprendizagem, né? Quando os meninos viviam lá juntos, eles ensinavam uns aos outros, eles tiravam dúvida, porque cada um ia passando por aquele modo, aí tirava dúvida do outro que precisava passar por aquele modo. Então eles tinham assim, um exemplo, né? O módulo, se perguntar a eles hoje, eles vão dizer, mas o módulo 7 de português é o pior, então, para passar por ele. Então os meninos se ajudavam mutuamente no aspecto da aprendizagem dos conteúdos, mas também era um espaço para compartilhar angústias, sonhos, né? Era um espaço que eles compartilhavam visões, assim, diziam assim, eu quero ir para a universidade, ficava discutindo, às vezes jogar a conversa fora. Aquilo foi muito importante, você conversar com eles, eles vão dizer assim, olha, foi muito importante para a gente conviver, construir laço de relacionamento, de amizade, confiabilidade entre eles, tudo isso influenciou o sucesso deles, né? Então, você imagina uma casa, eram 5 homens morando numa casa, né? Porque a menina morava próxima, né? E eles jogavam bola no final da tarde, viviam aquela vida lá, até que um dia o primeiro fez o vestibular e entrou para o UFC. E aí passou a voltar todo final de semana comigo. Eu chegava sexta-feira à noite lá na comunidade e eles estavam me esperando para conversar comigo. Aí a gente conversava até tarde, eu estimulando, né? Depois final de semana tinha futebol, eu gostava de organizar umas coisas de futebol lá. E eles estudavam na semana e também no final de semana eu levava muitos livros, apoio para eles. Então era uma comunidade de aprendizagem, sabe, assim, dentro de uma casa de farinha abandonada, né? Se você for hoje lá visitar, a casa de farinha está transformada, né? Ela virou já o memorial do Prece. E tem muitas fotografias dos meninos, as histórias contadas por ele, nós temos muitas gravações. Esse projeto, esse memorial do Prece, ele virou um projeto hoje que está acumulando, organizando histórias de cooperação e solidariedade na aprendizagem no estado do Ceará. Entendeu? Muito interessante. O papo está muito bom, mas vamos para o intervalo. Casa Aberta volta já. Universitária FM, a sintonia da terra. Renata é proprietária de um restaurante em Fortaleza. George é coordenador de uma distribuidora de gás no Recife. O que eles têm em comum? A menor taxa de juros do Brasil. Novo FME do Banco do Nordeste. A menor taxa de financiamento do país. Consulte as condições. Taxas a partir de 4,76% ao ano. Procure uma agência, simule seu financiamento e acelere o desenvolvimento da sua empresa. Banco do Nordeste. Governo Federal. Banco do Nordeste. Na Universitária FM, você tem um encontro marcado com o melhor do samba de raiz. Não perca a Roda de Samba, todo domingo ao meio-dia. Movimento UFC.
A Universidade Federal do Ceará é uma instituição moderna, dinâmica e inclusiva. Só no Ceará beneficia mais de 1 milhão de pessoas com projetos e pesquisas científicas nas mais diversas áreas. Mas a UFC e as demais universidades federais enfrentam grandes desafios. Cortes no orçamento e ameaças à autonomia e ao ensino superior público gratuito e de qualidade. Por isso, é tempo de resistir. Você pode colaborar. Faça parte do movimento UFC em defesa da universidade pública. Grave um vídeo de até 1 minuto falando por que devemos valorizar as universidades públicas de nosso país e como a UFC foi importante para a sua vida. Envie para o e-mail ufcinforma@ufc.br. Os vídeos poderão ser divulgados nas mídias sociais da UFC. Movimento UFC em defesa da universidade pública. A universidade não pode parar. A universidade não pode parar. Movimento UFC, em defesa da universidade pública. Universitária FM, a sintonia da Terra. UFC Notícia. O Núcleo Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Tramas, do Departamento de Saúde Comunitária da UFC, realiza o seminário Ciência, Universidade, Diálogo de Saberes, na próxima quarta-feira, às 16h, no auditório da Reitoria. A atividade comemora os 20 anos do Núcleo Tramas. Outras informações estão no portal da UFC. A casa é sua. Casa Aberta está de volta hoje discutindo o programa de aprendizagem cooperativa da UFC, com as ilustres presenças do professor Manuel Andrade, do professor Ilo Leal e da estudante de História Isadora Lacerda. Professor, vamos fazer uma passagem aqui. Estamos na escola, na Casa de Farinha, alunos se preparando para o EJA, cursando o EJA, não é? Sonhando aí com a universidade. Vamos adiante com essa história, como é que ela se caminha? Bem, vamos lá. Nós tínhamos lá 7 primeiros estudantes, um abandonou no primeiro ano, os outros 6 todos tiveram êxito na sua graduação no ensino fundamental e médio através da EJA, entraram na universidade, retornaram, foi criado um projeto de extensão, aí depois o projeto de extensão se transformou num programa de extensão, né? Porque envolvia muitos projetos, muitas ações, por exemplo, estudantes da região que vieram lá do PRESS, da agronomia, se organizaram e criaram uma instituição para trabalhar com consultoria para agricultores. Então, o PRESS virou um programa, isso é bem grande. Aí, depois, em 2009, eu fui convidado pelo professor Custódio, que era proreitor de graduação, para criar um programa de graduação inspirado na experiência do PRESS, né? Então, nós criamos o PASS, que era o Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células, Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis. E esse programa visava fazer com que selecionar estudantes para montar grupo de estudo dentro da universidade. O grande problema na época era a evasão, né? Como ainda hoje mas a evasão, e o PRESS ele tinha uma evasão muito pequena, porque formava uma rede de confiabilidade mútua, de organização, e isso era muito forte. Então, inspirado nessa experiência do PRESS, nós criamos o PASSE. E o PASSE tinha uma coisa importante, ele prima ainda hoje muito pela interação. Eu aconselho você a chamar o Hermani para fazer um programa específico sobre, porque o PASSE é um programa muito grande, está em todos os campi da UFC, entendeu? E prima muito pela interação entre os estudantes, para fazer eles se sentirem bem. Muitos estudantes deixam de abandonar a universidade porque eles têm um grupo de apoio que é formado. Então, esse PASSE trabalha dentro da universidade. Aí o PRESS era um programa de extensão. O PRESS criou várias instituições. Através do PRESS foi criado o Instituto Coração de Estudante, que foi a primeira instituição fundada em 98, que era um estudante do terceiro setor para captar recursos. Foram criadas várias EPCs, aí Isadora falou da EPC aqui, a EPC Pentecoste, que é a Escola Popular Cooperativa, que eram os núcleos do PRESS em vários lugares. Ela começou ainda como estudante do ensino fundamental, participando dessa EPC lá, né? Depois ela entra na escola profissional, que ela citou, a Lampinho Tabosa. Essa escola ela foi criada devido ela tem uma ligação muito forte com o PRESS, porque ela é uma escola
que existe, tem a participação, a cogestão da UFC. Devido à experiência do PRESS na universidade, a SEDUC fez uma parceria com a UFC para implantar essas estratégias cooperativas e solidárias dentro de uma escola da rede pública. E a Isadora ingressou nessa escola, passou lá 3 anos, concluiu o ensino médio e ingressou na universidade e hoje é bolsista do PRESS, indo para as escolas. Fazer o quê? Porque o PRESS, ele hoje é um programa, ele se transformou num programa ligado à ideia, deixou de ser um programa de extensão, continua na sua essência como uma extensão, mas ele é um programa ligado à ideia que estimula a cooperação na escola. PRESS é Programa de Estímulo à Cooperação na Escola. E 105 bolsistas desenvolvem vários projetos que têm como princípio a cooperação e a solidariedade dentro das escolas públicas do estado do Ceará. Tanto em Fortaleza, na Secretaria Municipal de Educação, como na Secretaria de Educação do Estado. E aí o professor Hilo Leal é uma pessoa responsável pela formação de professores lá na SEDUC e que está ligado a nosso programa de formação de professores. Você pergunta, o que tem a ver o PRESS com o programa com formação de professores? É porque, conjugando essa estratégia que nasceu lá no meio do mato, muito empírica e tal, com as experiências do David Roger Johnson, lá da Universidade de Minnesota, nós criamos um modelo, nós propomos um modelo de escola, que a gente chama de Escola de Aprendizagem Cooperativa e Solidária, para o estado do Ceará. E desafiamos professores e gestores a entrar nessa jornada formativa. Então, hoje, nós desenvolvemos ações, tanto na Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, como da Secretaria de Educação do Estado. Trazendo esse modelo de escola que se baseia em cinco premissas importantes que posso posteriormente falar aqui durante o programa. Então, essa é uma forma para conectar aqui a Isadora e o professor Hilo vamos dizer assim, nesse movimento de aprendizagem cooperativa e solidária que começou lá no interior com 7 meninos que estavam fora da escola, mas provando quanto a cooperação e a solidariedade é uma coisa forte, chegou onde nós chegamos hoje, que envolve, já tivemos curso, essa experiência já levou a formação a uma jornada formativa em 2014, que envolveu 1.000 participantes, professores do ensino médio aqui. E que hoje nós estamos trabalhando com mais de 60 escolas no estado de Ceará. 60 escolas. Tem uma ideia do público alcançado pela aprendizagem cooperativa? Olha, no Ceará, se você for, em qualquer escola que você vá, se tem algum professor que já fez alguma formação com a gente, ou que já ouviu falar, ou professor que já passou pelo PASSE, que hoje é professor, que passou pelo PRESS, que hoje é professor, tem sempre alguém assim, né? Como eu falei, em 2014 nós tivemos foram 14 edições de um curso de imersão, era um curso de 3 dias, e as pessoas passaram e começaram a usar a aprendizagem cooperativa nas suas práticas pedagógicas. Inclusive, nós temos vários que postam coisas aí pelo Facebook, mostrando os resultados. Mas a nossa ideia é tentar organizar essa rede, entendeu? Nós já fizemos vários encontros de relatos de experiência, sempre, quase todo ano a gente convida essas pessoas, eles vêm trazer e contar suas experiências de aprendizagem cooperativa. Alguns utilizam a aprendizagem cooperativa dentro da sala de aula, e outros estimulam seus estudantes a fazer isso fora da sala de aula no contraturno. Né? Ok. Vamos falar um pouquinho agora sobre o professor. Essa iniciativa de aprendizagem cooperativa, né, começou inspirada nesse modelo de aprendizagem mútua, um protagonismo, né, dos estudantes, né, se organizando com o apoio e orientação do professor Manuel de Andrade no início, lá na sua célula inicial. Mas como é que ela incorpora os professores? E qual é o papel do professor na aprendizagem cooperativa? Certo. Hoje a Secretaria, aliás, desde o ano passado, nós iniciamos esse processo formativo de professores, na perspectiva da metodologia da aprendizagem cooperativa, né? A SEDUC, junto ao PRESS, a SEDUC, inclusive, tem alguns professores que trabalham, que são professores da rede estadual e que desenvolvem trabalhos com o PRESS, então eles são os nossos formadores, né? Eles estão, são professores que estão com um pé na secretaria e o outro pé aqui na universidade, fazendo essa ação conjunta, fazendo essa ligação entre as duas casas, que é essencial, certo?
Então, desde o ano passado, nós iniciamos um processo de formação para professores e tivemos como primeiro foco, delimitação de público, né, as escolas ditas prioritárias, que eram algumas escolas que foi percebido que elas precisavam de uma ajuda a mais para alcançar metas comuns para toda a rede, que foram pactuadas em toda a rede, relacionadas à aprendizagem de ensino, à aprendizagem de português, de matemática, a redução da evasão e abandono e aprovação também no Exame Nacional do Ensino Médio. Foi lançado um edital com foco nessas escolas, que eram em torno de 160, e para nossa surpresa, e uma grata surpresa, muitas escolas que não estavam listadas nesse rol de 160 escolas demonstraram interesse em ter seus professores formados nessa metodologia de ensino. Então, como a própria escola demandou a formação, né, demonstrou interesse, nós abrimos para que outros professores de outras escolas, que não as escolas prioritárias, também pudessem passar por esse processo formativo. E tivemos, durante o ano passado, cerca de 150 professores de mais de 50 escolas que passaram por todo esse processo de formação, inclusive participando dos encontros universitários da Universidade Federal do Ceará, né, esse professor Manuel apresentando trabalhos, relatando experiências, mostrando de que maneira essa formação vivenciada em 2017 já se concretizava em suas aulas de 2017. Uma preocupação muito forte da gente, e digo a gente enquanto Secretaria da Educação e Prece, que é uma preocupação comum, longe do pragmaticismo que possa parecer, mas nós achamos que é muito importante o professor conseguir, no ato da formação, já pensar de que maneira ele pode aplicar esse processo formativo. Que ele não precisa amadurecer um semestre inteiro, meses, até um ano inteiro, para que ele possa transformar a sua prática. Porque nós acreditamos que a prática ela vai se transformando aos poucos mesmo. É no decurso das atividades docentes que você vai conseguindo se encontrar como um novo professor que consegue envolver mais os meninos, que consegue colocá-los numa relação mais protagonista, mais autorresponsável, mais corresponsável, onde eles podem, inclusive, pactuar metas e dividir esforços para atingir uma meta coletiva, enfim. Então, o professor, ele já no percurso formativo, ele já trazia para a gente, né, quais eram as experiências, o que estava dando certo, em que pontos ele precisava de mais orientação. Isso foi muito positivo mesmo. E ao final do ano de 2017, nós percebemos que algumas escolas conseguiram engajar mais professores que outros. Porque é uma relação também de identidade. O professor ele precisa se ver na aprendizagem cooperativa, não pode ser uma coisa imposta, né? Então, algumas escolas conseguiram respirar mais esse ar da aprendizagem cooperativa e trazer isso de maneira mais forte para as suas práticas de sala de aula. E então, para 2018, nós terminamos os cursos, né? Em 2017, terminamos, que é interessante dizer que é um término parcial, porque o curso em 2018 ele já teve uma retomada para aprofundamento de metodologias e práticas voltadas à aprendizagem cooperativa nas escolas do Estado. Nós temos aí, neste momento de retomada, mais de 80 professores que já cursaram em 2017 e optaram por continuar se aprofundando nesses métodos de ensino cooperativo, que estão distribuídos em mais de 32 escolas da rede. E temos 5 escolas específicas que assumiram um compromisso, na verdade, elas demandaram que nós tivéssemos um olhar diferenciado para elas, enquanto escolas que adotaram a prática da aprendizagem cooperativa. Então, as 5 escolas da rede estadual, elas estão localizadas no município de Fortaleza ou na CRED 1, que corresponde a Caucaia e Maracanaú, que essas escolas passam por um acompanhamento mais de perto em relação ao trabalho com a aprendizagem cooperativa e a uma perspectiva de visão de gestão que esteja imbuída dessa relação de cooperação e solidariedade que é levada para a formação de professores. Então, a gente acredita nesse processo de formação e por meio desse processo de formação
que nós vamos conseguir contagiar cada vez mais professores a essas relações de ensino-aprendizagem que são tão necessárias para esse novo contexto de ensino-aprendizagem que a gente vive hoje. É interessante essa busca espontânea, né, pela aprendizagem cooperativa, né? Exato, e a busca pela manutenção desse trabalho, dessa presença do professor na aprendizagem, porque mostra que é genuíno. Nós não estamos impondo que as escolas têm de matricular tantos professores, a gente não estipulou uma meta de que tantos professores precisam cursar. Os professores nos procuram, e isso é muito feliz da nossa parte, poder oferecer aquilo que as pessoas querem, de fato, participar. Professor, e o que é que a gente pode observar de transformação nas práticas docentes? É possível já perceber alguma mudança, uma maior aproximação com os estudantes? Como é que muda, como é que impacta na relação do professor com o estudante? Sim, é possível, porque na própria metodologia de trabalho de formação, a gente está o tempo todo perguntando aos professores de que maneira eles estão efetivando essas práticas no seu momento de regência e qual é a sensação deles em relação a isso. Então, é uma autoavaliação contínua. Como a gente tem esse acompanhamento durante o curso com os professores, a gente percebe com uma facilidade, né, com clareza, que o professor ele passa a conseguir demandar mais dos alunos no sentido de motivá-los a fazer, a mudar aquele esquema de aula em que a aula tem 50 minutos, então significa que o professor tem 50 minutos para falar. Você entende? A diferença que faz de o professor ter uma perspectiva de que não é porque a aula tem 50 minutos que eu preciso estar necessariamente falando durante 50 minutos, porque a aula ela acontece, inclusive, nos silêncios do docente. E ela precisa que os alunos se coloquem, que os alunos interajam, que os alunos falem, que eles resolvam problemas. Essas situações problemas elas precisam ser colocadas pelos professores. E é nesse sentido que a metodologia da aprendizagem cooperativa busca a escola. E busca a escola, busca o professor. A ideia é que o professor ele não vai mudar o plano de aula. Por exemplo, eu vou falar sobre funções da linguagem, um assunto que é comum para a primeira série do ensino médio. O professor vai continuar falando das funções da linguagem, mas ele não vai reduzir a aula dele a ele apenas falar sobre esse assunto. Mas ele precisa colocar algo de forma que o aluno ele se sinta motivado a trabalhar com isso, a propor ações, estratégias ou projetos em que o aluno se sinta motivado a investigar um pouco mais sobre, de fato, quais são e o que são essas funções da linguagem, por exemplo. E aí o aluno ele se insere com mais protagonismo no âmbito da sala de aula. Isso a gente percebe pelos relatos dos professores e, eventualmente, pelos relatos de alunos, quando a gente tem acesso a vídeos e coisas do tipo, como aconteceu, por exemplo, na Semana Universitária, em que alguns professores gravaram momentos de interação com os estudantes. Uma outra coisa interessante dessa perspectiva de trabalho da aprendizagem cooperativa, que o professor Manuel mencionou na fala dele, que nós acreditamos bastante na Secretaria da Educação, é essa relação muito clara entre emoção e educação. Para a gente é muito claro hoje que a educação, a formação, ela passa pelo componente emocional. Não existe uma educação dissociada da emoção, não existe uma educação, uma formação dissociada dessa relação eu e o outro, ou eu comigo mesmo. E a aprendizagem cooperativa, assim como outras iniciativas pedagógicas implementadas pela Secretaria da Educação, visam isso de maneira muito forte. Hoje nós estamos com uma política de desenvolvimento de competências socioemocionais que tem várias iniciativas, e uma delas é o fortalecimento e a formação continuada de professores da rede do Estado em aprendizagem cooperativa, por exemplo. Mas nós temos outras também, como o projeto Professor Diretor de Turma, o Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais, os psicólogos educacionais, assunto que a gente pode até abordar em outro momento. Certamente, em outros momentos, vamos discutir esses assuntos. Agora, eu queria ver aqui com a Isadora o seguinte: o professor Ilo acabou de contar aqui, descreveu o modo de atuação do professor. Como é que é um aluno formado
na aprendizagem cooperativa? Como é que ele se posiciona na sala de aula? Como é a postura? Como é a relação com o professor, com o conhecimento, com os colegas? Vamos ali nesse perfil aí. Então, é uma coisa muito, muito mística, assim, quando você vai comparar uma sala de aula de aprendizagem cooperativa, que os estudantes, por exemplo, da Lampinho, né? Que você tem estudantes que estão convivendo na aprendizagem cooperativa o tempo inteiro, e você vê uma turma de uma turma tradicional. Porque o clima emocional da sala de aula que trabalha com a aprendizagem cooperativa, ela é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa gratificante, ela é gostosa de estar presente. O professor, em momento algum, ele se sente sugado por aquele ambiente. Porque o estudante que está ali, ele consegue ver o professor como parceiro. Não tem aquela coisa de, meu Deus, lá vai esse cara começar a falar de novo, falar, e vou ficar aqui sentado ouvindo. Porque a gente interage a aula inteira, a gente nunca está parado, a gente nunca fica ocioso, não dá nem para dormir. Porque a gente está sempre conversando, se a gente está dialogando com o nosso colega que está do lado, ou com o professor. Então, o espaço de interação é muito bom, o clima emocional é muito bom, a dinâmica da rotina de aula é totalmente diferente. E você se sente totalmente inteirado em tudo que está acontecendo. Porque você está passando pelas etapas, você sabe quais são as etapas, você não está ali, você não cai de paraquedas numa aula. Você está ali e você consegue construir aquela aula junto com o professor. Ele é seu parceiro e você é parceiro dele, e você consegue construir isso junto com ele. Então, o estudante de aprendizagem cooperativa, ele consegue ter uma melhor desenvoltura na autonomia dele, porque ele também sabe que se aquele professor sair dali, ele vai continuar fazendo o trabalho dele. Porque se o professor sair, não significa que acabou o trabalho. Ele vai ter que continuar fazendo, porque ele faz aquilo ali sozinho e com o grupo, né? Em conjunto com o grupo, cooperando com o grupo dele, não necessariamente com o docente lá dentro. E então a gente consegue ter essa autonomia mais desenvolvida, a gente consegue perceber que tem empatia com o professor da gente. A gente sabe que a gente não pode criar causa ali dentro, porque aquela pessoa, ela tá ali ajudando a gente está ajudando ela também. Então, tem essa interação boa. Então, a gente consegue ficar mais socialmente atento a esse tipo de coisa, sabe? Tipo, o problema do professor, o problema estudantil. A galera do Prece, eles têm uma visão muito boa sobre sociedade. Eu percebo que a gente consegue ter conversas muito interessantes sobre desigualdade social, esse tipo de coisa. Porque a gente está sempre percebendo isso quando a gente vai para a escola. No meu caso, que eu sou bolsista da docência, eu trabalho na facilitação de oficina com os bolsistas novatos dentro do Instituto do Press, como eu também vou para a sala de aula. Eu acompanho um professor em sala de aula e a gente consegue perceber que as pessoas que elas não têm uma grande desenvoltura acadêmica, muitas vezes é porque elas não têm atenção. Elas não têm alguém para estar colaborando com elas e elas não nasceram, né? A gente não nasce detentor de conhecimento, a gente precisa trabalhar. E as pessoas têm maneiras diferentes de trabalhar conhecimento. E o estudante de aprendizagem cooperativa, ele consegue se perceber, ele consegue perceber o que é que ele precisa, o que é que o colega dele precisa e como é que ele pode atuar para ajudar os dois lados, tanto ele mesmo quanto o colega e até o professor também. Que bacana. É bacana a gente ouvir, assim, clima emocional, solidariedade, não é? Protagonismo, diálogo, não é? Quando a gente está se referindo à sala de aula, não é? Professor Manuel de Andrade, a aprendizagem cooperativa, já toda essa trajetória aí, hoje está presente na universidade, na escola pública, lá continua presente também na escola lá em Pentecoste, não é? Se disseminou, virou uma referência, uma experiência muito bem sucedida. Quando a gente fala muito em crise na educação, na crise da escola, quais são as suas principais assim, reflexões sobre isso, sobre a escola e a educação e a relação do professor? Qual é o grande aprendizado de todo esse trabalho que o senhor vem desenvolvido ao longo desse tempo aí com a aprendizagem cooperativa? Pergunta difícil. Não, mas dê uma ajuda aqui para o professor que está em dificuldade, que está se questionando a sua atuação. Olha, eu acho assim eu creio que o problema que a escola enfrenta não é um problema, né? Nós temos muitos problemas. As dificuldades são assim, multifatoriais, né? Nós estamos trabalhando nossa proposta de escola é uma proposta que
que trabalha o estudante, o professor, né? As relações. Nós estamos estudando isso, vivenciando e ao mesmo tempo estudando, refletindo na nossa prática aí junto à jornada formativa, aprendendo a ver quais são as dificuldades que a escola enfrenta e como é que a gente pode contribuir com as ideias e com as práticas que nós estamos desenvolvendo. Eu quero dizer para você assim que não é uma coisa simples. Eu te digo que eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias assim sobre como ajudar a escola, mas reconheço que não é uma coisa muito simples, porque existem fatores que não estão na nossa altura, né? Nós temos uma baladeira para atirar na lua, entendeu? Então a gente fica só jogando a pedrinha para cima e não chega lá nunca, né? Agora alimentamos uma esperança, não sei se ingênua, né, de que a gente está dando uma contribuição. A UFC, através do PRES, está dando uma contribuição. Claro, a UFC também está dando contribuição através de outros programas. Então, eu estou falando assim, nós aqui, através do PRES, estamos tentando contribuir com a escola pública, que eu acho que é muito importante. Para concluir, dizer que é muito legal saber que temos 105 bolsistas da UFC, né, de vários cursos, que estão atuando nas escolas públicas levando a uma esperança, uma paixão, assim, uma esperança de que pode mudar alguma coisa, pode contribuir, pode impactar alguma coisa na escola, mas sem a pretensão de achar que a gente vai resolver os problemas, porque eles são muitos problemas mesmo que a escola pública funciona, e teria que ter pelo menos uns 15 programas aqui para a gente discutir sobre isso. Quem sabe a gente não faz uma série aí, né? Professor Manuel de Andrade, parabéns pelo trabalho, assim, o senhor vê o seu trabalho refletido na fala da Isadora aqui, na presença do professor Ilo, né? E parabéns por esse trabalho grandioso. E o senhor tem atirado essas pedrinhas e tem acertado muito bem, pelo que a gente está vendo, não é? Com certeza. Ok, gente, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado professor Manuel Andrade, professor Ilo, Isadora, foi um prazer tê-los com vocês aqui, estar com vocês nessa tarde de sexta-feira, e o Casa Aberta vai ficando por aqui, com o grande Antônio Carlos Lima na técnica, Lia Ribeiro e Natiele Silva na produção, e na apresentação Ismael Furtado. Obrigado principalmente a você, ouvinte da Rádio Universitária, pela companhia nessa tarde. Até a próxima, um grande abraço, e você fica agora com um maravilhoso fim de tarde. Tchau! Na Casa Aberta, em permanente construção. Na Casa Aberta, em permanente construção. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.